Bom, se você chegou aqui na parte 2, vamos continuar. Vamos pro número 3. Felipe Massa versus Lewis Hamilton. Foi lá em 2008. Esses dois aí travaram uma batalha árdua em 2008. Toda a corrida praticamente teve ensaios de batida, faíscas e as vias de fato chegou no GP do Japão. Mas o campeonato estava muito acirrado. Em apenas sua segunda temporada como piloto no Grand Prix, Lewis Hamilton se tornaria o mais jovem campeão mundial de forma dramática. Acho que todo mundo aí se lembra da corrida triste para nós no Brasil, em que o Massa foi campeão por alguns segundos até Hamilton ultrapassar o Timo Glock e pontuar o necessário para levar o caneco. Mas vamos falar dessa corrida em Fuji. Massa tinha vencido 5 corridas. Lewis 4, além dos pontos somados em outras corridas, então estava tudo apertado e foi até a última corrida com a diferença de 1 ponto apenas. Na largada no Japão, o Lewis, que fez a pole, tinha uma vantagem de 7 pontos sobre Massa, que largaria em sexto. Já na largada, Hamilton larga bem, mas vê Kimi largar melhor. Lewis então, antes da primeira curva, tenta recuperar a posição, trava a roda, quase atinge Kimi e perderia mais 2 posições nesse lance precipitado. Aí tem uma batida ali no meio do pelotão, safety car virtual e meio que uma relargada em movimento. Nessa altura, o britânico perdia mais posições e se encontrava em sexto. E adivinha quem estava na sua frente em quinto? Massa. Se aproximando da chicane na tentativa de passar o brasileiro, Hamilton entra mais forte no começo da curva e Massa, tentando se manobrar para defender, acaba saindo muito do traçado ideal, dá aquela espalhada e dava a chance que Hamilton precisava. Porém, poucos metros vinha a curva seguinte e Massa não se daria por vencido e espremido faz uma curva com metade do carro ali para fora da pista. E aí não tem jeito. O Brazuca toca a McLaren de Lewis, que de imediato roda e fica imóvel no meio da pista, esperando todos do grid passar até poder voltar para a corrida. No resumo final, o Lewis não pontuou, o Massa tomou punição, um drive-thru, e deu ruim para os dois. Nos bastidores, o que a gente já vê aí em 2021, a mídia puxando o saco para um, ex-piloto puxando o saco para outro e os dois se acusando. Lewis mandou na lata, abre aspas, eu fiz a curva normalmente, ele veio agressivamente e deliberadamente e me tirou da corrida. Por sua vez, rebateu. Nós dois freamos tarde, ele me puxou um pouco para fora, acabei ficando com 2 rodas no cascalho, tentei voltar, incidente de corrida. Foi duro, mais justo, fecha aspas. Massa, que nessa última semana de corrida em Monza foi convidado da F1 para ser um entrevistador oficial e que participou também com o pessoal ali da Sky Sports. E teve uma discussão até que calorosa com um dos jornalistas, um puxando o saco e dizendo que Max cometeu um erro grave e que era totalmente irresponsável e etc. Massa, por sua vez, ex-adversário de Lewis, já não tromba muito ali o Lewis Hamilton, dizendo que foi um puro acidente de corrida, puxando um pouco mais, sutilmente ali pro lado das Red Bulls. Junto com o Massa também tinha o ex-piloto Paul di Resta, e aí, entre as provocações e brincadeirinhas, com fundo de verdade, a conclusão foi que não teve conclusão. Cada um tem a sua visão e eu volto a falar. A falta de padrão e a coerência nas punições que é o verdadeiro ponto do debate. A FIA não vem fazendo por onde. Mas seguindo com a dupla que dispensa comentário, apresentações e que deve ser impossível você, amante da Fórmula 1, não saber desses dois monstros que o esporte já teve um dia. Número 2, Senna versus Prost. Bom, a relação desses dois era ódio, mágoas e desejo de destruição mútua. A treta dos caras era tão pesada que a FIA e os patrocinadores tinham que cancelar ou mudar a temática para não ter os dois dividindo o mesmo espaço sem extrema necessidade. Então os eventos ali, antes da corrida, não podia ter os dois dividindo o mesmo metro quadrado. Os dois maiores capítulos da história da F1 teve os dois como protagonistas, valendo o campeonato nos 2 anos, no mesmo lugar, no Japão. Em 1989, os dois eram soberanos, disputavam sozinhos o campeonato e chegariam à penúltima corrida do ano no ápice físico, mental e emocional, dirigindo suas McLarens. Senna precisava vencer para manter vivo a chance de título. Prost só precisava impedir Senna de pontuar. Bom, simples assim, um alucinante vinha para o tudo ou nada. E aí, essa cena clássica que todo mundo já conhece, já viu. Muita coisa rolou, sério, bastidores, FIA, choradeira do francês e o Senna maluco da vida. Bom, esse primeiro lance eu estou resumindo bem resumidamente. Tem um vídeo completão aqui no canal que é justamente detalhando tudo que rolou nessa corrida em específico. Além de curiosidades dos carros, dos pilotos, tudo que rolou, durante todo o ano, durante o GP do Japão, depois da batida. Então dá uma olhada no canal. E também tem de quebra, se você quiser saber o número dessas duplas aí, o quanto de corrida eles ganharam, a porcentagem e tudo, pois eles são feras demais, foram super eficazes. Tem um vídeo sobre as melhores duplas da F1 e esses dois gigantes estão lá. Então dá uma checada aí no canal. Mas essa aí foi
foi só a primeira. Já a segunda obra-prima da treta, que deixa Max e Lewis no chinelo, foi no ano seguinte, no mesmo lugar, Suzuka. Só que dessa vez o francês não era mais o companheiro de equipe da McLaren, e sim piloto da Ferrari. O ano de 1990 foi praticamente um repeteco, era Senna contra Prost e depois vinha o resto da Fórmula 1. Mas essa disputa era ainda melhor, porque o Alain Prost era piloto da Ferrari, então agora era Ferrari versus McLaren. Então tinha título mundial rolando e de construtores mais acirrado. O francês tinha 69 pontos, precisava vencer e tinha muito mais chances, uma vez que sua Ferrari estava em melhor ritmo. Senna, com 78, tinha apenas que impedir o francês de ganhar. Mesmo faltando a última corrida na Austrália, era a última chance para Prost. Ironicamente, a posição de quem largava em primeiro foi invertida, então Senna, que fez a pole, largaria no chamado lado sujo, o que já deixou o brasileiro fora de si, pistola da vida. Mas diferente de 1989, a corrida não iria demorar até a metade para ser decidida. Foi logo na primeira curva. Depois de uma largada brilhante de Prost, que tracionou melhor e tomou a primeira posição, então só restou ali pro Senna pagar a dívida. Pelo lado de dentro, o brasileiro não fez questão nenhuma de desviar, ou muito menos de pisar no freio. Resultado, a McLaren jantava a traseira da Ferrari de Prost. Os dois vão para a caixa de brita, sem chance de voltar para a pista, e ali era game over. Só que dessa vez o francês não tinha para quem chorar. Senna ganhava mais um título mundial. Nesse lance polêmico, nada limpo. O caos gerado dessa corrida entre Ferrari e McLaren, italianos e britânicos, deveria virar um filme, além da troca de farpas e palavras cheias de raiva entre Prost e Senna. Uma das maiores confusões que já rolou na Fórmula 1. Preciso fazer meu papel aqui. Para quem aí que defende com unhas e dentes o Hamilton depois do acidente de Monza, já se esqueceu do acidente de Silverstone. E para quem defende o Max, sabe que ele não tinha mais nada a perder depois daquele pit stop patético que a Red Bull fez. Ou seja, todo mundo tem razão em algum momento e todo mundo não tem razão em outro. O fato é, na Fórmula 1 nunca teve e nunca vai ter nenhum santo, galera. Um exemplo foi Senna nessa ocasião. Um ídolo para todos nós brasileiros, um herói. E pro esporte também, mas que no fundo queria vencer de todo jeito, inclusive usando métodos pouco louváveis. Foi para pagar a dívida de 89? Acho que sim, mas ele largou bem mal e sabia da força de seu adversário naquele carro e naquele circuito. Todo grande campeão tem seus momentos que geram polêmicas, batidas, treta. Em 2021 está acontecendo o que sempre aconteceu. E para mim, quero que seja ainda mais pegado. Quero competitividade. E acho que você, verdadeiramente fã da Fórmula 1, também quer. Até porque pilotos são passageiros. Logo, não vai ter mais Hamilton. Ano que vem pode ter outros 2 combatentes lutando por título. 3 ou 4 pilotos. E a história do esporte vai continuar. Então vamos apreciar o esporte com um olhar menos fanático e mais apaixonado pela Fórmula 1. Então, né, desabafo aí, vamos falar da primeira, dessa dupla explosiva, de amigos de kart a inimigos. Número 1, Rosberg e Hamilton. Bom, essa dupla causou muita confusão, dor de cabeça e batidas, toques e troca de farpas. Juntos também foram dominantes pela Mercedes entre 2014 e 2016, mas a primeira confusãozinha dessa duplinha veio no GP da Bélgica em 2014. Foi uma colisão ali, não muito grave, mas que prejudicou os dois. A colisão entre o Lewis e o Rosberg é um fato simples de corrida, mas assumiu proporções desproporcionais. Foi mais os bastidores ali. Nesse começo os dois até que se davam bem e não teve muita troca de farpas diretamente, até onde sabemos. Os dois pilotos são reunidos ali depois do fato por Toto Wolff, Paddy Lowe e Niki Lauda para uma conversa ali. Hamilton sai da entrevista muito animado e declara à imprensa que o Rosberg tinha confessado que bateu nele de propósito. Mas ninguém confirma essa afirmação. O famoso reza a lenda. Dito isso, a responsabilidade pelo incidente sem dúvida recairia sobre o Rosberg. Mas seriamente, Toto Wolff anuncia que talvez não deixe seus pilotos lutarem assim no futuro. Mal sabia ele que os dois são indomáveis. Bom, sei que o Hamilton se aproveitou da situação, a prioridade dentro da equipe, foi campeão em 2014 e 2015. Os dois intercalavam vitórias, mas Hamilton foi mais constante. A competição seguiu entre os dois no ano seguinte, mas batida mesmo só veio rolar de novo em 2016, em um ano que foi simplesmente sensacional, um duelo que não era visto há muito tempo. Mesmo carro, dois grandes talentos. Lewis já tinha sido bicampeão pela Flecha de Prata, porém o Rosberg não queria um terceiro ano na sombra do companheiro. E aí o bicho pegou. Foi a Guerra das Flechas, e que teve incríveis episódios. Mas como o foco são as batidas e tretas, a segunda veio no GP da Áustria, que na verdade foi a última entre eles, mas eu já explico.
Lutando pela vitória, Hamilton na caça aproveita um vacilo de Rosberg que atinge a salsicha uma curva antes do desastre. Dá chance para Hamilton, que fecha o cerco. De asa aberta fica roda a roda com o companheiro, que numa manobra desesperada continua indo reto com seu carro e atinge Lewis. Pior para Rosberg, que teve sua asa dianteira destruída, fica preso embaixo do carro e dá chances não só para Hamilton vencer a corrida, mas também de Verstappen e Kimi Raikkonen ultrapassá-lo. Prejuízo enorme, pontos para Rosberg perdido e dobradinha jogada no ralo, e a fúria de Toto Wolff. O último episódio desses dois danadinhos foi a mais pesada de todas, e é a imagem clássica dessa era híbrida. Aconteceu antes da Áustria, porém eu deixei por último, uma vez que é a mais emblemática, além de ser o ápice da guerra entre esses dois. Foi no GP da Espanha. Como era de se esperar, o Lewis largando na pole, seguido de Rosberg. Na largada, no fim da primeira curva, Rosberg tomava a primeira posição. Alguns metros seguintes, com mais velocidade, Lewis tentava recuperar o que foi perdido e partiu para cima do carro, colocou de lado, mas o alemão fechou a porta, espremeu Hamilton, que perdeu a aderência indo para a grama, e aí era game over. Perdeu todo o controle do carro, atingiu em cheio a traseira do seu companheiro, os dois fora. Toto Wolff faltou infartar nesse dia com esses dois. Dessa vez a Mercedes manda seus dois pilotos de costas um para o outro. Embora Niki Lauda inicialmente tinha acusado Hamilton de imprudência, depois alegou que o inglês havia se desculpado com seu companheiro de equipe. A FIA também nada fez. Na verdade é difícil decidir de alguma forma ou de outra. Hamilton tentou uma manobra muito perigosa e Rosberg nada fez para evitar a colisão. O alemão, porém, dá uma explicação técnica para o seu comportamento. Abre aspas. Saí da curva 3 e percebi que estava sem força, com o modo errado selecionado porque o volante estava na posição errada. Lewis estava se aproximando, então decidi ir claramente para a direita, o mais rápido possível para fechar a porta para ele e mostrar que não era uma opção. Fiquei muito surpreso por ele ainda ter entrado. Bate aí os comentários, abre aspas também. Quando cheguei à terceira curva, voltei muito rapidamente para Nico e fui para o espaço pela direita. Eu tinha parte do meu carro ao lado dele, mas depois tive que passar pela grama. O espaço estava lá e quando você é um piloto, você corre para ele. Bom, se for para detectar algum significado nesse incidente, pode-se sublinhar que o Rosberg, ao resistir o ataque a Hamilton, enviou-lhe um sinal muito claro. Confortável líder do mundial, não se deixa mais ser pisado como no passado. E se lembrava de fatos que aconteceu em 2015, em Suzuka, em Austin, e literalmente estava mandando um recado, que nas últimas vezes o Rosberg diminui a velocidade para evitar colisão, e agora mostrou força e avisa seu oponente que aquele tempo acabou. Era finalmente o Nico se colocando aí, se projetando para ser campeão e não iria aceitar nada menos do que isso. Rosberg também dá uma entrevista emblemática aí, dizendo, foi perguntado para ele, né, esse acidente de alguma maneira atrapalha a sua amizade com o Lewis Hamilton, e ele foi bem emblemático, ele disse que há muito tempo essa amizade já não existia. Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo e seguinte, vamos colocar alguns lances desses do passado pro atual cenário. Não existe bom moço na Fórmula 1, todos querem ganhar, são extremamente competitivos, determinados e como vimos no passado, lance um pouco mais sujo sempre vai existir. Como disse, podemos criticar os pilotos e suas atitudes, concordar e discordar, faz parte, torcer para X ou Y também, mas não podemos nos cegar às vezes pelo fanatismo e não olhar de uma esfera macro para esse esporte. Às vezes estamos frustrados com o jogador, onde às vezes a crítica deveria ser feita em cima do jogo. Vou explicar. Esse ano já tivemos vários embates entre os dois, Max e Lewis, porém dois lances graves, mais duros, Silverstone e Monza, 1-1. Naquela ocasião o Hamilton foi tão imprudente quanto Max na Itália. Acho que ambos foram incidentes de corrida, ambos lutando por espaço e oportunidades de vencer. Eles têm a malícia, são malandros, sabem competir de verdade. Na Inglaterra, Hamilton sabia que se não fosse passar na primeira volta, não teria muito mais chances. Verstappen já estava se azedando depois do horroroso pit stop, e se o Lewis saísse ali na sua frente, talvez era prejuízo maior. De fora é fácil falar, o jornalista, o ex-piloto e nós, mas lá dentro, com a viseira baixada, o bicho pega. Eu tô curtindo demais essa temporada e estou torcendo para que dê resultados cada vez mais diferentes. Você não viu aí? Essa dobradinha da McLaren foi sensacional, porque apesar da minha torcida, eu tenho o esporte em si em primeiro lugar. Não existiria Max, Lewis, Schumacher, Senna, Prost sem a Fórmula 1, sem a gente, sem você assistindo e trocando ideia desse esporte ferrado de bom. Bom, mas se chegou até aqui, por favor, deixa seu like se gostou, comenta aí qual você acha que foi aí o acidente mais marcante, o qual impactou mais na disputa do campeonato e se inscreve no canal, dá essa força pra nós, tamo junto e até o próximo.